A Le Pen, representante do partido RN, de direita ou extrema-direita, como a comunidade internacional assim denomina. A direita francesa ela é mais centro do que direita de fato, mas enfim, a Le Pen, da direita francesa, ou extrema-direita, veio a público no dia de ontem e hoje, primeiro ela disse, o Emmanuel Macron, em uma jogada de aliança política meio que suja, trabalhando com os partidos de esquerda, centrista, extrema esquerda, para impedir o segundo turno, travar o segundo turno, dar a derrota vexatória. Principalmente do partido do Macron, que ficou em terceiro lugar. Vai ter a segunda volta, vai ter o segundo turno ainda das eleições francesas. E como o partido da Le Pen, o RN, foi o maior vencedor, automaticamente aqui tem uma manobra política de alguns candidatos abrindo mão justamente para poder dar vitórias ou impedir a vitória, né, da Le Pen. Bom, aí havia uma alegação de obstrução, impedimento do segundo turno. Já regrediram nessa ideia, declinaram nessa ideia. Agora, o jogo está em outros termos. Eu vou falar para vocês aqui. Novamente, então, a Le Pen veio a público, no dia de hoje, afirmando que o Emmanuel Macron está dando um golpe de Estado. Não sou eu que estou falando, é ela que está falando. E eu vou colocar para vocês algumas matérias aqui para poder mostrar que história é essa. Olha aqui, Le Pen acusa Macron de preparar golpe de Estado. Presidente francês tem usado seus poderes para fazer nomeações de última hora, de acordo com ex-líder do partido Rally Nacional, o RN. Matéria do RT. Agora dá uma olhada numa outra matéria que eu vou colocar para vocês aqui, que é uma matéria do Le Monde. Antes de colocar a matéria do Le Monde, eu quero pedir o seu apoio. 3 segundinhos eu vou parar para você deixar o seu like, se inscrever e tocar o sininho e demonstrar aí o seu apoio, aumentar o engajamento, você me apoiar aqui nesta causa. Vai lá, eu paro 3 segundos, você deixa o seu joinha, se inscreve e toca o sininho para todas as notificações, eu espero você, vai lá. Muito obrigado, significa muito o que você fez agora. Então, deixa eu colocar para vocês a matéria novamente aqui, colocar para você a matéria do Le Monde, como eu prometi. Vamos lá, esse golpe de Estado que a Le Pen está acusando o Macron de promover, é uma jogada administrativa. Está aqui o Le Monde. Le Pen acusa Macron de golpe de Estado administrativo ao acelerar nomeações. Então, o Macron, percebendo o que vai acontecer, né, sairá perdedor, ele quer promover um esquema de nomeações, ou ele está nomeando peças importantes, seus representantes em cargos militares, em cargos do governo, para que o novo presidente não tenha condições de governar. Ou seja, o governo fique obstruído, não consiga avançar com as suas pautas. Vamos ler um pouquinho aqui. O presidente aprovou uma série de nomeações no último Conselho de Ministros. O líder da extrema-direita disse que a medida foi projetada para impedir Jordan Bardella de governar o país como ele deseja, o jovem que provavelmente vai governar o país. Faltando 5 dias para o segundo turno das eleições parlamentares antecipadas na França, lembrando, quem antecipou as eleições, dissolveu o parlamento, antecipou as eleições foi o Emmanuel Macron, acreditando que isso impediria a sangria no continente europeu. Pelo contrário, é só dar uma olhada no que está acontecendo agora. O Viktor Orbán, da Hungria, está fazendo um rally pelo velho continente em conferências, assinando alianças, protocolos com outros países europeus para fortalecer a direita. Então, o que aconteceu na eleição do Parlamento Europeu foi um chacoalhar para o establishment de toda a Europa, não só da França. E aí, não adianta vir jogador de futebol falar em conferência de imprensa da Eurocopa, pedindo para travar a extrema-direita, que seria um perigo para o país. Não adianta o Emmanuel Macron apelar para o psique coletivo, dizendo que vai ter uma guerra civil. Ele mesmo pode estar provocando essa guerra, estimulando o povo, e com essas medidas. Mas o que está acontecendo é uma virada no mundo para a direita, porque perceberam que o modo como a elite globalista usou a esquerda
para, assim, violentamente avançar agendas contra a família, contra o nacionalismo, né, contra o patriotismo, contra as fronteiras nacionais, contra a cultura nacional ocidental, cristã, em nome do multiculturalismo, em nome enfim, migrações ilegais e por aí vai, a economia desabando, guerra. Então o mundo está virando para a direita. E isso é até, a gente sempre vê esses ciclos no decorrer da história, né? Sempre essas correções. Então o que está acontecendo agora é uma correção. É uma correção para poder a gente respirar um pouquinho, porque a coisa vai ficar feia lá por volta de 2030, onde eles já avançam a agenda. Mas para dar uma respirada. Então o que acontece, né, não é só para desespero do Macron, mas é para todo esquerdista da Europa, porque a coisa vai dar uma corrigida, claro que em alguns outros países uma coisa mais moderada, mas, enfim, em Portugal, se você lembrar da eleição portuguesa, na própria Espanha, se você der uma olhada também em vários outros países, como a própria Itália, com a Meloni e outros, né? Então, o Orbán ele está fazendo isso, está rodando várias outras nações, fazendo aliança com representantes de partidos políticos dos outros países. Então, o que acontece é que o Emmanuel Macron antecipou as eleições, né? E está perdendo. Então, para conter a sangria, ele antecipou as eleições, só que essa medida, esse remédio, a dosagem foi ruim. Então agora a Le Pen está dizendo que ele está promovendo um golpe de Estado administrativo. Então ele está usando seu poder de nomeações, nomear representantes, chefes de várias lugares importantes, seções importantes do Estado, para impedir a governabilidade. É uma forma de golpe de Estado administrativo, denunciou Le Pen na Rádio France Inter. Ela sugeriu, com base em rumores, que Macron está buscando contrariar o voto do eleitorado, o resultado das eleições, nomeando pessoas leais a ele para que elas impeçam dentro do Estado a capacidade de executar a política que o povo francês quer. É claro que a Le Pen está fazendo uso de sua popularidade, né, e também percebendo a capilaridade dessa direita, ou da extrema-direita, nesse novo cenário político europeu e francês, para impedir o Macron de dar essas cartadas. Então ela está alertando, ela está avisando, né? Ela está avisando que o Macron está... Eu falei isso, conversei isso com vocês, deixa eu tirar essa imagem aqui. Eu conversei isso com vocês já tem um tempinho, que eu falei, olha, o Macron, ele vai fazer essa jogada, percebendo a derrota, ele vai tentar obstruir o novo governante, e aí, com os seus representantes políticos, ele buscar o impeachment, né? Se ele não conseguir administrar, não conseguir governar, então essa direita, essa face nova que é apresentada, é desbancada e eles voltam ao cenário com toda a força, né, diante da falta de governabilidade. Mas falando em falta de governabilidade, e falando em bucha de canhão, e falando em péssimos governantes, eu citei para vocês o Javier Milei, e novamente o Javier Milei está cutucando o mandatário brasileiro, o chefe do Executivo Nacional, viu? Cutucando mesmo. Fala em cutucar também, não só o Javier Milei chamando o governante brasileiro de dinossauro e burro, há uma sinalização aqui para os Estados Unidos, viu, pessoal? Olha aqui, lembra aquele caso lá da Suprema Corte de Nova York, que o Donald Trump foi condenado? Dá uma olhada nisso aqui do New York Post. Olha só como a coisa é. Os Estados Unidos mostraram o seguinte, olha, estão mostrando que provavelmente o Trump vai vencer. É inevitável impedir a vitória do Trump. Não tem como impedir. Então, nós não queremos que o presidente seja um condenado. Lembra? Isso aqui é um problema para a equipe do Biden, para o marketing do Biden. Porque o argumento que já estava pronto nas linhas editoriais é um criminoso condenado, um criminoso condenado. Se não tem a sentença, não pode usar isso contra ele. Porque não teve a sentença do juiz. A sentença estava marcada para o dia 10. Para o dia 10 agora, que o juiz ia proferir a sentença. Ia dar a sentença. Prisão domiciliar, alguma multa, alguma penalização, ou cadeia, ou chilindró. Mas tudo mudou depois do último debate. Olha aí, New York Post. A sentença de Donald Trump por caso de suborno provavelmente será adiada por pelo menos 2 semanas. Depois da decisão da Suprema Corte de ontem, a decisão de ontem da Suprema Corte,
favorecendo o Trump, dando uma espécie de imunidade parcial para ele, que os tribunais, olha, vocês precisam decidir. Esse crime foi cometido enquanto Trump era pessoa civil, CPF, ou enquanto presidente. Enquanto presidente, ele goza de determinada imunidade. Isso aí abriu brecha para muita coisa, né? A gente tem que falar sobre isso. Abriu brecha para muita coisa. Mas a Suprema Corte dando uma sinalização política. A maior nação democrática do mundo não pode ser governada por um criminoso condenado. E óbvio que o atual presidente não tem condições de governar, não tem condições, eu estou falando de saúde. Então eles estão percebendo que ele não tem como ganhar. E o Trump vai vencer, o que tudo indica, até pelas últimas estatísticas. Então, essa sinalização da Suprema Corte, deixando para, tipo assim, olha, os 40 minutos do segundo tempo, né, das primárias oficiais, deixando para os 40 minutos do segundo tempo, é uma declaração de força para não dar tempo dos tribunais se organizarem, montar uma outra força-tarefa, bom, e com mais processos. E agora, aí, ó, matéria do dia 2, no caso hoje, sentença do Donald Trump por caso de suborno provavelmente será adiado por pelo menos 2 semanas, ou seja, pelo menos 2 semanas. Provavelmente, a sentença lá de Nova York virá, se vier, virá depois ali do mês de julho, lá para agosto. Olha só, hein, o cenário está mudando, o vento está mudando de direção aqui, está mudando de direção. E é claro que eles já estão dando um passinho para trás, é a leitura que eu estou fazendo. Pode parecer que não, a mídia vai dizer que não, tá? Mas eu estou lendo que o Obama está fazendo muita pressão pro Biden renunciar, tá? Pro Biden desistir, né? Renunciar, que renunciar pode ser, estou dizendo que ele não vai concluir o mandato, mas que o Biden vai desistir da candidatura. Está fazendo muita pressão. Quem mantém a candidatura do Biden de pé é a sua esposa. É o que eu estou lendo em sites dos Estados Unidos, ok? E outros analistas. Então, há um descontentamento claro e os democratas, já tem deputado democrata falando publicamente que precisa desistir. Mas a pressão interna, o próprio post do Obama de apoio, no post no Twitter, no X, você vê que não foi um apoio velado, não foi apoio declarado. Tá? Então, o que eu estou lendo aqui é uma briga muito grande. Agora, o que esse cara tem na mão para ser um senhor de idade que deveria estar de férias numa praia, ele já está no fim da vida, gente. Vai terminar o mandato, se eu não me engano, 86, 89 anos, é isso? Se ele for eleito. Olha que coisa, não tem condições, ele não conclui uma frase, isso você já sabe. O cara não consegue andar direito. Então, a pressão que o Obama, inclusive, está fazendo é grande. Agora, o que esse cara tem na mão para se manter no jogo ainda pode estar relacionado a ele mesmo, pode estar relacionado à família, né? Não sei. Porque enquanto tem a máquina pública na mão, você tem muito poder. Poder de polícia, poder de justiça, tem muito poder. E depois que sai, a coisa muda, né? A coisa muda. E ele sabe, eu acho que o Laranjão vai vir com fúria, principalmente por causa daquele evento de Mar-a-Lago, aquela invasão, né, dos documentos classificados na mansão dele de Mar-a-Lago. Eu vou parar por aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco do que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos e também no nosso país aqui, apesar de que o comentário sobre o Brasil tenha sido bem pequenininho, mas o vídeo anterior está aqui disponível para vocês também, eu falei sobre o Brasil. Até amanhã, um abraço, tchau, tchau.